Os Sete Príncipes do Inferno e o Mar de Fogo. Numa noite antiga, quando as cidades apagavam as tochas e apenas o vento assobiava entre as pedras, um escriba folheou pergaminhos e encontrou palavras difíceis de domar. Satã, adversário. Shedim, espíritos. Leviatã, o monstruoso que habita as águas profundas. Naquelas linhas, os antigos hebreus viam forças mais vastas do que reis. Mas não havia um conselho de sete. Havia um mundo moral onde o caos tinha rostos, e os rostos mudavam de época para época. Séculos depois, monges e pregadores europeus mapearam vícios como cartógrafos do invisível. Um tratado inglês, Lantern of Light, c. 1409-410, ousou associar os 7 pecados capitais a demônios, inaugurando um padrão. No Renascimento, Peter Binsfeld refinou o quadro. Lúcifer, soberba, Mamon, avareza, Asmodeus, luxúria, Leviatã, inveja, Belzebu, gula, Satanás, ira e Belfegor, preguiça. Assim se fixou, em compêndios e sermões, a imagem popular dos 7 príncipes do inferno. Não foi revelação profética, mas uma didática moral. Cada vício com seu tentador. Mas quem são, um a um, quando varremos o pó das fontes? Satanás, em textos judaicos antigos, é antes um acusador a serviço, o promotor do tribunal celeste, do que um soberano rival. Já no Novo Testamento e na tradição cristã, ele se torna o grande sedutor e adversário. Em listas posteriores, surge como ira, em outras, como chefe sobre todos. A figura mudou de função conforme a teologia mudou de perguntas. Lúcifer entra pela porta da soberba. O nome vem de leituras latinas de Isaías 14 e da tradição cristã. O astro que cai, metáfora de reis orgulhosos, virou em sermões o paradigma do anjo que cai por orgulho. Na pena de Binsfeld, Lúcifer encarna a altivez que rebaixa. Notar. O hebraico original fala de Helel, astro da manhã. A identificação com o diabo é interpretação posterior. Belzebu, senhor das moscas, ecoa Baal-Zebub de 12 reis, e nos evangelhos aparece como príncipe dos demônios, título que explica sua promoção às listas. Binsfeld o alinha à gula, às vezes à inveja, lembrando que a gula não é só o prato, é o apetite que devora tudo. Leviatã vem do Tanakh, serpente do caos, monstro marinho cantado em Jó, Salmos e Isaías. Não é um demônio com CPF infernal, é símbolo do caos domado por Deus. Na catequese medieval, sua vastidão cola bem com a inveja, o bicho que não suporta a alegria alheia e tenta engolir o mundo. Mamon não é um indivíduo em hebraico, é riqueza em aramaico. Jesus opõe Deus e Mamon como senhores rivais, e mais tarde escritores cristãos personificam Mamon como demônio da avareza, o culto ao cofre que transforma pessoas em mercadorias. Belfegor é ponte entre Bíblia e folclore. Aponta-se sua origem no Baal Peor de Números 25, culto moabita que seduz Israel. A demonologia medieval recodifica-o como espírito da preguiça, ou, ironicamente, como patrono de invenções que prometem riqueza sem esforço. Um deboche da inteligência sem virtude. Aqui, mais uma vez, o texto bíblico dá o nome. A personagem demoníaca nasce bem mais tarde. E Asmodeus, Ashmedai, no Talmud, Gittin 68a-b, protagoniza uma aventura com o rei Salomão. Capturado por Benaiá, toma o lugar do rei por um tempo, até ser desmascarado. Mais figura ambígua e astuta do que tirano absoluto. No período medieval, essa figura ganha releituras e na lista de Binsfeld, torna-se o emblema da luxúria. O fogo que consome sem amar. Esse é o cetenário que se popularizou. Mas para entendê-lo de verdade, precisamos da pré-história do inferno. Muito antes de listas europeias, os mesopotâmios falavam de Ereshkigal, rainha do submundo, e de Nergal, senhor da guerra e da pestilência, que com ela reina sobre Irkala. Os egípcios narravam a travessia noturna de Ra, combatendo a serpente Apófis. Apep, símbolo da desordem primordial. Não há 7 príncipes aqui. Há cosmologias que imaginam o mal como desordem e morte.
Quando séculos depois pregadores cristãos quiseram pedagogia moral, beberam, indiretamente, desse repertório de monstros e abismos. Voltemos à cena inicial. O escriba fecha os pergaminhos antigos e abre um volume do século XVI. Ali, a moral se organiza como um mapa de 7 montanhas. No topo, soberba, Lúcifer, o brilho que caiu. À sombra, ira, Satanás, o incêndio do coração. No vale das moedas, Mamon, que sussurra. Tudo tem preço. No salão dos banquetes, Belzebu ri entre migalhas e excesso. Nos quartos escuros, Asmodeus promete prazer e entrega vazio. À beira do mar, Leviatã vigia, mordendo a alegria do outro. E num sofá infinito, Belfegor nos diz que amanhã começamos, e amanhã nunca chega. Mas a história não termina num museu de demônios. O que esses nomes encenam é um diagnóstico. Cada príncipe dramatiza um vício que, em qualquer século, pode ocupar o trono do coração humano. Em linguagem judaica, chamaríamos isso de Yetzer Hará, a inclinação ao mal, não como entidade autônoma, mas como tendência que precisa de disciplina e comunidade. Em linguagem cristã, é a velha luta da graça contra a concupiscência. Em linguagem de mitos antigos, é Ma'at contra Apophis, a ordem contra o caos. Há ainda figuras liminares que orbitam esse setenário nas tradições judaicas posteriores. Lilith, que aparece em textos de Qumran e ganha enredo no medieval alfabeto de Ben Sira. Não é princesa na contagem de 7, mas simboliza perigo e sedução, rondando berços e fronteiras. Como Ashmedai, ela prova que o imaginário judaico pensou demônios de modo plural e funcional, não como uma corte aristocrática fechada. No fim, 7 príncipes do inferno é literatura moral com linhagem respeitável, não um dogma revelado. Serve de espelho. Quando a gula confunde prazer com anestesia, quando a inveja afoga a admiração, quando a preguiça mascara medo como descanso, quando a ira chama justiça de vingança, aí o inferno encontra portais. E o antídoto? Os antigos dirão que é sabedoria prática. Jejum contra a gula, generosidade contra a avareza, castidade, no sentido amplo de amor disciplinado, contra a luxúria, humildade contra a soberba, mansidão contra a ira, diligência contra a preguiça, alegria contra a inveja. Não por magia, mas por hábitos que esvaziam o poder dos príncipes. O escriba apaga a vela. Em volta, o mundo continua estranho e belo. Entre nós e o abismo, há escolhas. As listas mudam, os nomes variam, mas o trabalho é o mesmo: transformar vício em virtude. Os demônios morrem de fome quando a mesa do coração aprende a servir bem.